Olá, meu nome é Bernardo e hoje a gente vai ver a posição de Tomás sobre a legítima defesa. Ele trata especialmente dessa questão na questão 64 da Suma Teológica, na secunda, que é equivalente ao volume 6º da edição da Loyola. Ele é bem direto sobre essa questão. A pergunta do artigo 7º fala o seguinte: se é lícito matar para se defender. E na solução do artigo, aqui a gente vai ver primeiro a solução, o texto de Tomás, que é um pouco mais longo do que a gente costuma ver, né, nos outros vídeos, só para a gente ver bem claro qual é a argumentação, como é que ele desenvolve essa sua posição. Depois a gente vai ver alguns exemplos, né, para ficar mais claro essa posição de Tomás. Então primeiro ele fala assim, e ele já começa esclarecendo, já colocando a sua posição sobre a teoria do duplo efeito. A gente vai ver isso aqui. Fala o seguinte: nada impede que um mesmo ato tenha dois efeitos, dos quais só um esteja na intenção e outro esteja fora dela. Ora, os atos morais se especificam pela intenção e não pelo que está fora dela e é acidental, como já foi explicado. Assim, do ato de quem se defende pode resultar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, outro a morte do agressor. Esse ato, portanto, enquanto visa a conservação da própria vida, não é, por sua natureza, ilícito. Então, vou voltar aqui para esclarecer esse ponto. Esse ato, portanto, enquanto visa a conservação da própria natureza, enquanto visa a conservação da própria vida, não é, por sua natureza, ilícito. Enquanto se busca, aqui é um comentário meu, enquanto se busca diretamente defender a própria vida, você também pode ter um outro efeito, que é a morte do agressor, só que a gente vai ver isso em cada caso, para ficar isso mais claro. Esse ato, portanto, enquanto visa a conservação da própria vida, não é, por sua natureza, ilícito, pois é natural a cada ser buscar conservar sua existência na medida do possível. Um ato, porém, embora proceda de uma boa intenção, pode tornar-se ilícito se não for proporcionado ao fim. E aqui a gente vai se deter o que Tomás entende, como a gente pode interpretar essa posição da legítima defesa, enquanto é legítima propriamente, por ser proporcional ao fim. E a gente vai ver isso nos exemplos. Quer dizer, é admitido uma legítima defesa você se defender do agressor e até mesmo, em último caso, causar a morte do agressor para se defender, não visando diretamente o ataque ao agressor, só que esse seu ataque ao agressor tem que ser proporcional ao fim, como a gente vai ver. Assim, agirá ilicitamente quem, para defender a própria vida, empregar uma violência maior do que o necessário. Mas se repelir a violência moderadamente, a defesa será lícita, pois, segundo o direito, repelir a força pela força é lícito, com a moderação de uma legítima defesa. Então vou ver dois exemplos. Um deles, a pessoa tem uma faca e está correndo na sua direção, tem uma distância entre você e ela, e está indo te ferir mortalmente, e você tem uma arma de fogo. O segundo exemplo é que a pessoa está próxima, ou está pronta para atirar em você com uma arma de fogo, e você também tem uma arma de fogo. Os dois exemplos, você tem uma arma de fogo, só que o primeiro, a pessoa está com uma faca correndo na sua direção, enquanto o segundo, a pessoa está pronta para atirar em você. No primeiro exemplo, o ideal, né, se há uma distância entre você e a pessoa, e dado que é conveniente que a defesa seja proporcional ao fim, se for possível, é conveniente que você atire na pessoa, obviamente não para matá-la, mas para evitá-la, mas para evitar que ela te fira, inclusive que te fira mortalmente. Então, por exemplo, o ideal, se há uma distância entre você e a pessoa, você atire no pé, que você atire no ombro, se possível até na mão, dependendo da sua capacidade, na mão da pessoa, para que impeça que ela, vindo com uma faca, te fira. Né? E com isso, por exemplo, se você acertar no pé da pessoa, a pessoa ficar imobilizada, e não houver mais risco de morte para você, se você, depois que a pessoa estiver imobilizada e não tiver zero risco de morte para você, e você der um tiro na pessoa, isso é homicídio. Né? Porque já não há propriamente o desejo explícito de conservar a própria vida. Né? Isso tem que ficar claro. Então, o ideal, quer dizer, o que se deve fazer, na verdade, é, nesse caso, né, como há uma distância, né, você pode, por exemplo, atirar de forma que ela fique imóvel, né, tentar atirar no pé e tal, ou no ombro. Obviamente que existem, se você atirar e matar a pessoa, né, existem formas, nesse caso da faca, que possam diminuir o voluntário da ação.
Tomás também trata disso. Então, por exemplo, se tiver algumas paixões, a pessoa vai estar nervosa, vai ter questões fisiológicas, a gente entende hoje pela questão da adrenalina, a pessoa vai estar preocupada, medo de morrer, né? Então, assim, essas questões podem diminuir o voluntário, nesse caso, porque você está... E não há um perigo tão iminente, digamos assim, quanto se a pessoa tiver com uma arma de fogo na tua frente. Então, assim, essa que é a ideia. Então, a pessoa, digamos assim, está uns 20 metros correndo com uma faca, e a ideia, nesse caso, é que você, por exemplo, atire nela de modo proporcional ao fim, né? No proporcional ao fim, enquanto você está conservando a própria vida. Então, o mais importante nesse caso é que você atire de modo que ela fique imóvel, né? Isso tem que estar claro. No segundo exemplo é diferente, né? Bem diferente, porque se a pessoa tem uma arma de fogo e está pronta para atirar, aí nesse caso tem já ver essa questão provavelmente do que o Tomás diz, que é o seguinte: se há um risco evidente, claro, da sua morte, e se a pessoa, por exemplo, está com uma arma na mão, não adianta você atirar no pé dela, né? Porque se você atirar no pé dela, a pessoa pode te atirar de volta. Então, nesse caso, quando a pessoa já está com a arma pronta para atirar em você, e você teria alguma oportunidade de rapidamente pegar a sua arma de fogo e atirar nela, Tomás permite isso. Repare que nesse caso não adianta, por exemplo, você tirar no pé dela, né? Você tirar em outra parte dela, porque como ela está já pronta para atirar em você, Tomás permite, né, dentro dessa posição, é legítimo, vamos dizer assim, não apenas imobilizar a pessoa, porque imobilizar já seria inútil, mas sim ferir a pessoa, inclusive mortalmente, ainda que esse ferimento, repare, você não está desejando diretamente a morte da pessoa. Você não está, vou matar a pessoa. Tanto que se você tivesse uma outra oportunidade, se a pessoa estivesse longe, ou se não houvesse um perigo claro de risco para que você perca a vida, você deveria, nesse caso, já um modo de imobilizar a pessoa, né, impedir. Mas como não há mais essa possibilidade, o que se deve fazer, segundo a posição de Tomás, é atirar na pessoa, inclusive feri-la mortalmente, matar a pessoa, quando há um risco evidente de você morrer, né? Então isso tem que ser claro. E nesse caso você não deseja diretamente a morte da pessoa que está te atacando, mas você deseja diretamente a conservação da sua vida, e ao conservar a sua vida, você tolera, vamos dizer assim, o efeito que é a morte do outro para a sua sobrevivência, como a gente viu aqui na teoria do duplo efeito. Que você quer propriamente a conservação da sua vida, só que você possa tolerar esse efeito que é a morte do outro, enquanto você diretamente está desejando um bem. Então, não se deve nunca desejar diretamente a morte, né, de uma pessoa, nesse sentido, né, mas você pode tolerar esse efeito enquanto você está buscando a conservação da própria vida. É isso, a gente vê essa posição sobre Tomás aqui sobre a legítima defesa, ela também vai servir como base em outras posições de Tomás, quando ele fala sobre a questão do duplo efeito. Depois a gente vai ver outras considerações. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, né? Divulgue, se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais.